Sou José de Arimateia, da Universidade Federal de Lavras, da área de Administração Pública e leciono as disciplinas da área de Desenvolvimento. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o novo Estado desenvolvimentista, ou o desenvolvimentismo brasileiro, ou se pensarmos lá ainda no período de Juscelino Kubitschek, o nacional desenvolvimentismo. Então hoje nós destacaremos alguns elementos sobre o desenvolvimentismo e o que é o desenvolvimentismo se considerarmos essas questões gerais, essa discussão geral do desenvolvimento. Talvez aqui nós temos um marco que é uma distinção entre aquela ideia de progresso, aquela visão de modernização em que se pauta sobretudo no crescimento econômico, para uma visão em que cabe ao Estado, o responsável por definir o desenvolvimento se constitui principalmente a partir do Estado. Então aqui eu não mais tenho uma visão de desenvolvimento ocasionado por questões econômicas, de abertura de mercados ou de princípios científicos, como é o caso do positivismo, mas basicamente o Estado promovendo o desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento tem na sua concepção conceitual o Estado como um elemento produtor de transformações sociais, políticas, econômicas, etc. Então esse é um pressuposto básico. O desenvolvimento como papel genuíno dos governos ocorre principalmente a partir das guerras mundiais, a partir da década de 40 e 50. Se nós pensarmos em termos globais, Fundo Monetário Internacional, Organizações das Nações Unidas, UNESCO, Organização Mundial do Comércio e muitos outros mecanismos internacionais surgem na década de 40 para promover novas reconfigurações em termos de desenvolvimento do mundo como um todo. E esse papel desses organismos internacionais, coordenados, governados ou diretamente influenciados pelos governos, passa a ser, então, a tônica, passa a ser a pauta do século XX ou da segunda metade do século XX. Então, o desenvolvimentismo é essa ruptura com esses séculos anteriores e essa emergência, né, dos governos, até mesmo em termos globais, para promover novas ordens mundiais, que depois, por exemplo, a gente pode ver isso, por exemplo, nas questões de globalização, mas, em grosso modo, o desenvolvimentismo é isso. No Brasil, como nós vimos, Juscelino Kubitschek atacou principalmente reformulações substanciais na economia, na política, nas bases produtivas do contexto brasileiro, visando não só crescimento econômico, mas melhorias substanciais também em outras áreas, como eram as questões sociais. Um grande nome desse período, que foi, por exemplo, Celso Furtado, que participou, que vocês vão ler lá nos textos base sobre a questão da CEPAL, que também nasce lá na década de 40 para ser o órgão produtor de transformações sociais no contexto da América Latina. Então o governo, principalmente americano, cria a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e posteriormente América Latina e Caribe, para promover o desenvolvimento dos países da América Latina e principalmente do Brasil. Então, a CEPAL e essas novas reconfigurações em termos de papéis políticos, econômicos, etc., nas questões de desenvolvimento, passa a considerar não só as questões econômicas, mas também um conjunto de outros elementos que se interrelacionam e produzam transformações sociais. Aqui eu estou falando, por exemplo, das questões fiscais. Bresser Pereira, por exemplo, né, do MAR e da reformulação do Estado na década de 90, vai ser um dos grandes pensadores do novo desenvolvimentismo brasileiro e que teve como pressuposto, em termos de gestão pública, a questão fiscal, por exemplo. Mas, em grosso modo,
o desenvolvimentismo, então, passa a ser o desenvolvimento, talvez ancorados em 4 grandes áreas, né? Uma primeira é, sem sombra de dúvida, a questão da industrialização. Ou seja, estados desenvolvimentistas, ou seja, o desenvolvimentismo é, sobretudo, processos internos de industrialização, mas não mais uma industrialização dirigida ou direcionada pelas demandas e pelas relações de oferta e procura, ou principalmente pelas questões mercadológicas, mas a industrialização promovida intencionalmente pelos governos. Então, o Estado cabe promover a industrialização. Então, essa é uma questão base do desenvolvimentismo. Derivações do desenvolvimentismo vão ser entendimentos diversos de como que esses processos de industrialização ocorrem, mas, em grosso modo, a industrialização passa a ser um elemento central. Não mais a divisão internacional de trabalho, como quer o liberalismo econômico, mas as regiões se auto-organizando e auto-gerindo processos industriais em termos das suas próprias bases produtivas. Um outro elemento que é fundamental para a gente compreender o desenvolvimentismo é o papel da iniciativa privada. Não que o desenvolvimentismo vai negar, vai combater ou qualquer outra coisa com relação à iniciativa privada, muito pelo contrário. No Estado desenvolvimentista, ou nas lógicas desenvolvimentistas, o papel privado tem uma função fundamental, que é de promover serviços, de gerar bases produtivas, econômicas para o crescimento do Estado, para o crescimento das regiões. Então, ao governo cabe regular a forma com que essas bases produtivas atuarão, a forma com que essas bases produtivas se vincularão aos papéis políticos mais amplos e às questões que, de certa forma, norteiam as políticas desenvolvimentistas de cada Estado. Então, esse talvez seja outro elemento base que, de certa forma, tem sido chave na questão desenvolvimentista. Um terceiro ponto é a questão do planejamento do Estado e da organização do Estado com relação ao alcance dos objetivos, ao alcance das metas definidas por esse governo. Então, o planejamento do Estado se constitui um elemento fundamental para articular a indústria, para articular o mercado, para articular as questões centrais que vêm da sociedade em termos de demandas, em termos de necessidades, etc. Então, cabe ao Estado planejar e definir o que é desenvolvimento a partir da sua ótica interna e articular esses elementos para que os objetivos em termos futuros sejam alcançados. E um quarto ponto que é fundamental é não mais um Estado, vamos dizer assim, contemplativo, como na visão liberal, mas um Estado que também atua sobre todos os setores e das bases produtivas, etc., da constituição do seu Estado, no sentido de gerar processos mais eficientes, de gerar processos mais eficazes com relação ao alcance de suas metas. Então, não cabe só ao Estado designar a iniciativa privada a realização de serviços, etc., mas cabe ao Estado também promover essencialmente em todas as áreas processos produtivos, etc., para se alcançar de forma mais rápida, de forma mais econômica, os seus objetivos, o alcance de suas metas, etc. Então, em grosso modo, esses 4 elementos são bases para a gente compreender o desenvolvimentismo, ou seja, o desenvolvimentismo é essa ruptura com essas visões anteriores, talvez positivistas, de progresso ou de um liberalismo econômico genuíno, para uma constituição de desenvolvimento baseada na própria lógica do Estado e o Estado como definidor dessas lógicas. Então, essa é uma questão básica. No Brasil, se a gente pegar mais recentemente a ideia de novo Estado desenvolvimentista, 2 coisas se colocam aqui nessa discussão, além de todas essas que nós já discutimos. Uma delas é a questão dos objetivos finais do desenvolvimento, ou seja, um Estado desenvolvimentista é aquele que tem
definido muito claramente onde ele quer chegar e quais são os meios para se chegar nesse estabelecimento de metas, etc. Então, se por um lado um elemento central é a questão dos objetivos que se busca com relação ao desenvolvimento, o outro é esse dos meios institucionais, bases que o governo lança mão para poder buscar esse desenvolvimento. Para ficar mais claro, deixa eu citar um exemplo aqui. O Temer lançou hoje, na data em que esse vídeo está sendo produzido, o programa Avançar. O programa Avançar é uma derivação muito, vamos dizer assim, simples do que foi os PACs, né? Os programas de aceleração de crescimento dos governos anteriores, Dilma e Lula. Basicamente, a sua concepção no governo Lula, como vocês farão as leituras lá nos materiais base. Se pensarmos em termos de desenvolvimento, quando o governo propõe um PAC, ele está propondo um conjunto de metas, um conjunto de objetivos a serem alcançados com essa política, com essa proposta. Então, tem um processo de modernização em termos tecnológicos, etc., tem uma atuação muito específica do setor privado, tem uma atuação muito específica da questão das bases de financiamento, como é o caso, por exemplo, foi do BNDES, e, ao mesmo tempo, o governo atuando sobre, por exemplo, no PAC, questões logísticas, questões de infraestrutura, questões de saneamento, etc., que faz com que o governo defina um conjunto de elementos para se alcançar patamares futuros diferentes dos atuais e que sejam aspirações colocadas, seja no âmbito mais restrito numa visão governamental, seja no âmbito mais coletivo de participação social, etc. Obviamente que aqui com as derivações que você pode fazer dessa discussão de desenvolvimentismo. No contexto brasileiro, uma crítica que se faz à discussão desenvolvimentista, e aqui talvez um autor que eu convido vocês a ler é Gessé Souza, em toda a sua literatura, inclusive literatura recente relevante para discutir essas questões, é como que as relações sociais se configuram num contexto nacional para definição dessa questão desenvolvimentista. E aí, as burocracias constituídas ou a própria elite brasileira tem cada elemento desse tem papel fundamental para a definição do que é o desenvolvimentismo. E aí, se a gente pensar, por exemplo, em termos da corrupção que nós temos aí tanto discutida recentemente, ou da forma com que as relações se constitui do âmbito privado com o público, do âmbito social com o público, das questões democráticas, todas essas constituem projetos ou falta de projetos com relação àquilo que se vem a discutir desenvolvimentismo. Então, desenvolvimentismo é essas proposições em termos de futuro dentro de uma determinada localidade que se constitui a partir da participação, da atuação, da responsabilidade do Estado. Seja a partir da definição de meios institucionais para alcance desses objetivos, ou seja, na própria definição desses objetivos, dessas metas que se quer alcançar em médio e longo prazo, em um contexto local, em um contexto de nação, etc. Então, o desenvolvimentismo tem essas especificidades se comparadas a outras discussões, como foi a discussão do positivismo, do liberalismo econômico, ou até mesmo de uma questão mais geral, como é a ideia de progresso, etc., que nós discutimos. Então, espero que essa ideia, em grosso modo, de desenvolvimentismo possa ajudar nas leituras, na caracterização dos governos e nas mudanças históricas da política brasileira e como que isso pode ser discutido e debatido a partir dessas compreensões que se tem de desenvolvimento. Então, espero que você tenha bons estudos e obrigado pela sua atenção.